Olá, meninos! Vamos lá para a correção de história que eu havia deixado com vocês lá na página 29, a apostila, tá bom? Temos uma pesquisa aí. Pesquise traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde você mora. Aí vem a letra A. Que heranças culturais você encontrou nessa pesquisa? Olha, nós podemos citar aqui o pãozinho, né? O pão francês, nós gostamos de comer no café da manhã, né? Uma delícia. Aí essas heranças culturais originárias de qual grupo imigrante? O nome já fala, né? Pão francês, então veio da França. Eu tô dando só alguns exemplos, então vai de acordo com a pesquisa que vocês fizeram. Aqui você iria colar a imagem, eu poderia até mesmo fazer desenho das heranças culturais que foram pesquisadas. Na questão 2, nós iremos então fazer quando nós voltarmos às nossas aulas, porque nós temos que comparar as respostas de vocês. Na 3 está aqui. Que motivos em comum os portugueses, holandeses e franceses tinham para migrar para o Brasil? Então, esses imigrantes chegaram aqui na busca de terras, de se enriquecer. Lembra lá quando eu expliquei para vocês que o Brasil ele era visto como um país atrativo em que teria bastante riqueza e eles vieram para cá em busca de trabalho e como oportunidade de enriquecimento. Indo lá para o caderno de atividades, na página 76, eu havia deixado umas atividades também. Então vamos lá. Migrações em outros tempos. Pinte as ilustrações que representam as atividades realizadas pelas primeiras comunidades humanas. Então, pelos primeiros grupos humanos. Quais que eram as atividades? Tá fácil da gente identificar, né? Então, vocês lembram que eles eram caçadores e coletores? Então, aqui nós já temos uma noção de qual desenho que nós vamos pintar. Então, nós vamos pintar a letra A. Caprichem na pintura, hein, meninos? E na letra B. Por que nós não vamos pintar a letra C? Olha para você ver, eles já estão bastante o quê? Evoluídos. Olha as roupas, a diferença. E aqui eles já estão fazendo pão. Então aqui já é uma comunidade sedentária, né? Então já aperfeiçoaram a agricultura. Aqui ainda não. Os primeiros grupos humanos, eles só caçavam e coletavam. Por isso que quando acabava a comida, eles migravam de um lugar para o outro em busca de alimento e também de água, tá bom? Vamos aqui nas questões. Que atividade as primeiras comunidades humanas realizavam para se alimentarem? Eu acabei de falar, né? Da coleta de alimentos e da caça. Na número 2, nós temos aí. Estudamos que os primeiros grupos humanos eram nômades. O que é nômades, quarto ano? É que não possuíam moradia fixa, olha só. Ou seja, deslocavam-se com frequência para outros lugares. Nos espaços a seguir, represente os motivos pelos quais esses grupos se deslocavam. Aí eu tenho 2 espaços. Observaram aí? Aí nós vamos lá. Motivo dos deslocamentos dos primeiros grupos humanos. Vocês podem fazer por meio de desenho. Nós sabemos que eles migravam por falta de comida, questões climáticas e também questão da água. Então você pode fazer duas pessoas procurando comida ou fugindo do frio, tá bom? À procura de água. E aí fica a critério de cada um. Virando a página, nós temos aqui. No caça-palavra, encontre nomes de elementos referentes ao modo de viver das primeiras comunidades humanas. Então, era a forma, os elementos, o costume que eles faziam naquela época e os materiais que eles utilizavam. Então, vocês vão encontrar aí o couro, a madeira, a pedra, a carne, o leite e a pele de animais. E aí, com essas questões que você encontrou no caça-palavras, vocês irão responder às atividades embaixo. Olha só, na letra A. 2 materiais de origem animal que eram utilizados pelas comunidades para se protegerem do frio. Então, nós temos o couro e a pele.
dos dois alimentos de origem animal. Então, nós temos aqui o leite e a carne. 2 materiais usados para confeccionar os instrumentos de caça ou utensílios. E aí nós temos a pedra, não é isso? E a madeira, aonde eles utilizavam para a caça, a fabricação do seu instrumento de caça. Agora, nós vamos retornar lá para nossas atividades. Vamos pegar aí a apostila de história. Vamos lá comigo. Na apostila de história, nós vamos ver algumas atividades. Lembra que eu já expliquei para vocês, né? Sobre os motivos que levaram muitos imigrantes a residirem aqui no Brasil. E eu expliquei sobre a migração forçada e a mão de obra de migração. Aí nós vamos fazer então as atividades, tá bom? Vamos lá na página 30. Conectando com. De acordo com o que você estudou, responda as questões. Qual foi o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil? Lembra que foi o quê? Uma migração obrigatória. Então, os portugueses, eles foram lá na África, pegaram os africanos e transformaram eles em escravos. Então, o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil foi que os portugueses capturaram os africanos e transformaram eles em escravos. Na B, como esse tipo de migração é chamada? Como que é chamada aquela migração que é obrigatória? Nós chamamos de migração, forçada. Lá na página 31 nós temos algumas palavras do nosso vocabulário são de origem africana. Leia as dicas a seguir e descubra algumas dessas palavras. Letra A. Em alguns lugares é chamado de menino, garoto ou pia. E a palavra começa com a letra M. E tem 7 letras. Então, nós temos moleque. B. Soneca curta por pouco tempo. A palavra começa com C e tem 7 letras. Cochilo. C. Afago carinho na cabeça. A palavra rima com boné e tem 6 letras. Cafuné. E isso é muito bom, hein? Cafuné. Lá na página 32, nós temos aí. Observe essa reprodução de uma obra de Rafaelo Gamboges. Então, nós temos uma obra. Se a gente identificar bem, mostram pessoas, né? Parece que elas não estão tão felizes assim. Tem até uma aqui tampando o rostinho. Nós temos uma outra com a mãozinha no rosto. E aí vem as questões. O que foi representado nessa obra? Será quem que são essas pessoas aqui? É dispensar, né? Depois, que elementos da imagem indicam se tratar dessa cena de uma migração? O que mostra para nós que isso aqui é uma migração? Como que nós podemos perceber? Na número 2, nós temos aí. Após chegar ao Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram? Lembra que eu havia comentado com vocês que muitos imigrantes sofrem quando chegam em um país e eles não são bem recebidos? Quais são as dificuldades que eles vão passar nesse lugar em que eles não conhecem? E aí vocês vão fazer para mim então a 32, a 33 e a 34, que é uma pequena revisão do que a professora já explicou, tá bom? E na próxima aula eu faço então a correção. Beijinhos, forte abraço e até mais.